Bom dia, vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui no primeiro Reis, a partir do capítulo 4, e a palavra de Deus nos diz assim: Assim foi Salomão rei sobre todo Israel, e estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote, Eliorefe e Aias, filho de Ziza, secretários, Josafá, filho de Ailude, chanceler, Benaia, filho de Joiada, sobre o exército, e Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, sobre os provedores. E Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei. E Aizá, mordomo. Adonirão, filho de Ábida, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que provinham ao rei e à sua casa, e cada um tinha o prover um mês no ano. E estes são seus nomes: Beneur, nas montanhas de Efraim, Ben-Dequer em Macais, e em Saalabim, e em Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Anã, Ben-Esed em Arubote. Também este tinha a Socó e a toda a terra de Efé. Ben-Abinadab em todo o termo de Dor, tinha este a Tafate, filha de Salomão por mulher. Baaná, filha de Aliúde, tinha a Taanac e a Megido, e a toda Bet-Sean, que está junto a Zeretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, até Dalém de Joquimeão, o filho de Geber, em Ramote e Gileade. Tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argob, o qual está em Baçã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, em Naphtali. Também este tomou a Bezamate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Uzai, em Aser e em Alote. Josafá, filho de Paruã, em Isacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Baçã. E só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel, muitos como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 vacas gordas e 20 vacas de pasto e 100 carneiros, afora os veados e as cabras monteses e os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio, de Tifsá até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba. Todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalo para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão. Coisa nenhuma deixavam faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os ginetes, para o lugar onde estava cada um segundo o seu cargo. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e Emã, e Calcó, e Dardã, filhos de Maal. E correu seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no livro, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria.
Salomão faz aliança com Irão, rei de Tiro, e enviou-lhe Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouviram que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pode edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porém em teu lugar no seu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei a saudada dos teus servos, conforme tudo o que disseres, porque bem sabes que tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouvi o que mandaste dizer. Eu farei toda a sua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali os desamarrarei, e tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para o sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isto dava Salomão a Irão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram aliança. Os preparativos para edificar o templo, e o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens, e os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que cortavam nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra. 3.300 que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Irão e os gebalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Salomão edifica o templo. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zif, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa do rei Salomão edificou ao Senhor, era de 60 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita, e edificou ao redor, para a parede da casa, câmaras ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo. E assim lhes fez câmaras colaterais ao redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira era de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizeram encostos, para não travarem as paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificaram. A porta da câmara do meio estava à banda direita da casa, e por caracóis se subia a do meio, e a do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e aperfeiçoou, cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras e toda a casa, de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres meus juízos,
e guardarem todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro de tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Tudo cobriu com madeiras por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. E edificou mais 20 côvados das tábuas de cedro, nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro lhes edificou para o oráculo, para Santo dos Santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro. Pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo do interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura. E o cobriu de ouro puro, também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro e com cadeias de ouro. Pôs um véu diante do oráculo e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa de querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo altalhe. A altura de um querubim de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins, e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira, a verga com as ombreiras, faziam a quinta parte da parede. Também as 2 portas eram de madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira de oliveira da 4ª parte da parede. E eram as 2 portas de madeira de faia, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro, acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de outra ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zífio, e no ano 1º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Amém.